Bom dia, investidor! Aqui é o Renato Falcão e esse é mais um dos meus 365 vídeos diários em que eu estou compartilhando todo dia algum conhecimento de algo que eu acredito que fez a diferença nas minhas operações, nos meus investimentos e eu acredito que pode fazer diferença nos seus também. E hoje o assunto do vídeo é meta diária, vilão ou mocinho. Vamos nessa! Bom, para começo de conversa, o que é a meta diária? Muita gente trabalha com alguns limitadores. Isso é definido muitas vezes mais pelo critério da disciplina do que por qualquer outro motivo. Por exemplo, acertei 2 operações num dia de day trade. Depois disso, não opero mais. Meta negativa é o oposto. Perdi 3 ou 4 vezes, não opero mais. Outro tipo de meta. Fiz um trade muito longo, quando a pessoa de repente opera uma quantidade fixa de contratos e alguns trades são mais curtos, alguns trades são mais longos e a pessoa faz um gain longo. Fiz um trade longo, paro de operar. Existem algumas outras metas ainda que elas já são de efeito suspensivo. Por exemplo, se eu perdi 5% do meu capital em um mês, eu fico sem operar no próximo mês, eu fico suspenso de operar no próximo mês para maturar melhor a ideia, colocar a cabeça no lugar, não deixar o dinheiro ir embora. E essas metas elas podem fazer muito sentido a primeiro momento. Só que eu já fiz alguns testes de alguns sistemas nos quais a gente cria essas metas e as metas nada mais são do que um filtro condicional e poucas das vezes eu consegui ver uma melhoria perceptível de qualidade quando eu falava de setups. Vou dar um exemplo. De repente você está operando um modelo de rompimentos, por exemplo, e você fez ali algumas operações não muito boas. Se você trabalha com sistemas em que você ajusta stop, muitas vezes isso gera algumas saídas no 0 a 0 e por aí vai, e de repente você tem um acerto que tem uma relação com o retorno favorável. Daí de repente você fala, não, coloquei no bolso, sai fora. Só que acontecem alguns casos no nosso dia a dia de mercado, que não são casos previstos, como a gente diria, na distribuição normal padronizada das variáveis aleatórias. Nossa, Renato, falou um negócio que me deixou todo tonto agora. Não tem problema. O que eu quero dizer é que não é tão incomum assim que você faça uma operação com gain, por exemplo, e tenha uma sequência de 2 ou 3 com gain depois, logo em seguida. E quando você trabalha principalmente com relação risco-retorno mais favorável, pode deixar de fazer sentido uma meta de efeito suspensivo atrelada aos ganhos, um limitador de ganhos consecutivos, um limitador de movimentações favoráveis. Na meta negativa, também existem algumas relações que a gente pode colocar disso nos setups, algumas relações que algumas vezes não geram melhoria nos resultados. Por exemplo, já tive diversos sistemas que eu testei, principalmente os sistemas de rompimento, mas tem também aquele sistema em que você se utiliza de algum elemento da barra anterior para gerar a probabilidade de cor para a próxima barra, né? Isso é um tipo de trading system que eu particularmente gosto bastante, chamado Next Daily Bar Color ou Next Hour Bar Color. E nesse tipo de operação, a gente pode verificar que muitas vezes, se a gente limita, por exemplo, errei 3, 4 vezes, tive 3, 4 operações de stop loss, no próximo não opero mais no dia ou não opero mais na semana. Você tem uma potencialidade de perder justamente a operação que você geraria a recuperação. Então, quando você trabalha com esse tipo de meta, em um contexto de um setup objetivo, um setup testado, um setup que seja um algoritmo propriamente dito, mesmo que você opere na mão, isso pode não fazer tanto sentido. E você vai acabar verificando que existem outras medidas de gerenciamento de posição que podem fazer mais sentido do que a meta diária. Só que, se você opera no discricionário, com base em análise gráfica tradicional, ou mesmo com base em análise de fluxo, aí sim essas metas podem fazer sentido. Por quê?
porque elas vão te limitar, elas vão te podar bem no momento aonde os seus níveis de testosterona e cortisol, que, bom, não é o tema do vídeo de hoje, mas são dois hormônios que trabalham com uma certa volatilidade de níveis quando você está tomando decisões envolvendo risco, e isso acaba te fazendo tomar algumas decisões equivocadas, algumas decisões muitas vezes que você olha e fala, poxa, como eu fui irracional. E nesse sentido, se você está trabalhando com um modelo que ele não é um modelo testável, ele não é um modelo otimizável, ele é um modelo em que basicamente você está jogando o seu jogo ali, você está trabalhando seguindo uma linha de formação, de interpretação de dados, formação de juízo de valor, processamento de ideia, geração de trade. Se você faz isso, aí eu já começo a pensar que pode fazer sentido você trabalhar com esse tipo de meta. Você não vai ter uma relação de causa e efeito entre os erros e acertos de uma sequência contínua e justamente por conta disso você pode fazer mais sentido você ter essas metas de efeito suspensivo. Bom, então a gente já sabe que tem alguns casos em que pode não fazer sentido, principalmente quando você tem uma estratégia objetiva, fechadinha, bem condicionada. A partir do momento que você sabe que com o setup você deve testar, e é a minha experiência, pode ser que na sua experiência seja diferente, mas na minha experiência eu vi que é difícil que metas de efeito suspensivo exerçam bons resultados em um trade system. Ao mesmo tempo a gente viu que quando você opera de uma forma um pouco mais subjetiva, um pouco mais baseada em juízo de valor, se você não tiver esse tipo de meta de efeito suspensivo, pode ser que você entre em algumas furadas por conta do seu emocional. Quando você trabalha com esse tipo de meta, você tem mais capacidade de ter um plano e de seguir esse plano mesmo sendo um trader que trabalha de modo um pouco mais subjetivo, um pouco mais discricionário. Mas esse tipo de meta de efeito suspensivo, que te suspende das próximas operações ou que te suspende de um tipo de operação, ele não é o tipo de meta que eu acho que a gente deva tomar mais cuidado. Ele é um tipo de meta que a gente deve utilizar ou não como uma ferramenta, dependendo do estilo de forma como a gente opera. Mas o tipo de meta que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é o tipo de meta target, aquele tipo de meta em que você seta um objetivo e vai tentar perseguir esse objetivo. Muita gente utiliza metas como sendo algo a ser perseguido. Eu vou dar um exemplo que, se você acompanha aí as comunidades online, se você acompanha algum fórum, algum grupo de Facebook de traders, algum grupo de Skype, de WhatsApp, por aí vai, você já deve ter visto algumas pessoas falando, poxa, eu tenho a meta de fazer 200 pontos por dia. Ok, se você fizer 200 pontos por dia e depois você sair da operação, é uma coisa. Só que tem muita gente que vai fazer 50 pontos, vai correr atrás dos 200 em uma situação desfavorável, porque está tentando fazer com que o mercado pague o reloginho dele, e isso vai fazer com que ele faça os 50 pontos que eram positivos se tornarem 400 negativos correndo atrás dos 200 positivos. Maluco, não? Pois é. Todo e qualquer tipo de meta que faça a gente perseguir algo em que o mercado tenha a obrigação de nos entregar algum tipo de resultado, todo esse tipo de meta, furada, balbal, melhor sair de perto desse tipo de ideia. Por quê? Porque isso pode te levar para algum tipo de ruína nos trades. Pensa comigo o seguinte, independente do trade system ser objetivo, independente de você trabalhar com análise gráfica clássica e um viés um pouco mais discricionário, independente de você fazer manejo de risco sobre capital ou sobre colchão de liquidez, independente de qualquer tipo de especificidade da sua estratégia. A sua estratégia está lá para reagir aos estímulos do mercado e te gerar um condicionamento um pouco mais provável. Se em algum momento a tua estratégia ela deixa de ser uma forma de entender os sinais do mercado para ser uma forma de você tirar informações do mercado que você quer ver, que você quer ouvir simplesmente porque você sente que você precisa de resultado naquele dia, quando você pede para o mercado fazer as coisas para você, aí, meu amigo, o negócio tende a não terminar muito bem, né? E sendo assim, essa é a minha opinião sobre metas de efeito suspensivo, metas do tipo de target, metas que a gente persegue. A minha opinião está colocada na mesa aí. E é claro, se você tiver uma opinião diferente, se você tiver uma opinião parecida, se você tiver alguma opinião derivada, coloca aí pra gente, vai ser um prazer ver aí, conhecer o seu ponto de vista também.
E eu queria te pedir para, se você gostou desse conteúdo, você dá aí um like. Eu não sei se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu não sei se você está vendo esse vídeo no Facebook. Se você não estiver vendo em nenhum desses dois canais, se inscreva no canal do Portal Alok no YouTube para ser notificado de todos os vídeos desse meu desafio de 365 dias no momento em que eles forem postados. E eu te espero amanhã, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, com mais um conteúdo de um conhecimento que eu acredito que tende a te gerar um pouquinho mais de crescimento dia após dia. É isso aí, muito obrigado!